Mucormicose. 5 perguntas-chave sobre infecção rara que mutila e mata pacientes de Covid na Índia. Na Índia, os hospitais estão percebendo um aumento alarmante de infecção por fungo preto, que pode causar cegueira ou morte nos pacientes tratados para coronavírus. Quase 9.000 casos de mucormicose, uma infecção causada por um fungo, foram registrados na Índia na última semana. O chamado fungo preto, que vem causando morte e casos de mutilação, está sendo classificado como um pesadelo dentro da pandemia no país. Alguns pacientes só foram salvos após uma cirurgia de remoção de um de seus olhos. A taxa de mortalidade entre os infectados é de 50%. Milhares de casos foram registrados entre pacientes que se recuperaram de Covid-19 ou que estavam em processo de recuperação. Portanto, existe uma relação entre a doença e a pandemia de coronavírus. Os médicos afirmam que a relação está nos esteroides usados para tratar a doença. Diabéticos correm risco maior de sofrer de mucormicose. Estas são algumas das chaves para se entender o que é a infecção por mucormicose e por que ela tem efeitos tão devastadores. A mucormicose, comumente chamada de fungo preto, é uma infecção muito rara. É causada pela exposição ao fungo mucoso, que faz parte da família Mucoraceae, comumente encontrado no solo, plantas, esterco e frutas e vegetais em decomposição. É onipresente e pode ser encontrado no solo e no ar e até mesmo no nariz e muco de pessoas saudáveis, diz Akshay Nair, um cirurgião oftalmologista de Mumbai, na Índia, à BBC. O fungo afeta os seios da face, o cérebro e os pulmões e pode ser fatal em pessoas com diabetes ou em pessoas gravemente imunossuprimidas, como pacientes com câncer ou pessoas com HIV/AIDS. Os médicos acreditam que a mucormicose pode ser causada pelo uso de esteroides, que são compostos farmacológicos usados para tratar pacientes graves ou gravemente doentes com Covid-19. Os esteroides reduzem a inflamação nos pulmões e ajudam a interromper alguns dos danos que podem ocorrer quando o sistema imunológico do corpo se acelera para combater o coronavírus. Mas eles também reduzem a imunidade e aumentam os níveis de açúcar no sangue, tanto em pacientes diabéticos como não diabéticos com Covid-19. Os especialistas acreditam que essa diminuição da imunidade pode desencadear casos de mucormicose. O diabetes diminui as defesas imunológicas do corpo e o coronavírus agrava isso, e então os esteroides que ajudam a combater a Covid-19 agem como combustível no fogo, disse Nair. Pacientes que sofrem de infecção por fungos geralmente apresentam sintomas de congestão nasal e sangramento. Também inchaço e dor nos olhos, pálpebras caídas, visão turva e, no pior dos cenários, perda de um olho. Pode haver manchas pretas na pele ao redor do nariz. Os médicos dizem que a maioria de seus pacientes chega tarde demais para ser tratada, quando já estão perdendo a visão. Os médicos precisam remover cirurgicamente o olho afetado para evitar que a infecção chegue ao cérebro. Em alguns casos, os pacientes perdem a visão de ambos os olhos. E, em casos raros, os médicos precisam remover cirurgicamente o osso da mandíbula para evitar que a doença se espalhe. A doença pode ser tratada com uma injeção intravenosa antifúngica que deve ser administrada todos os dias por até 8 semanas. É o único medicamento eficaz contra a doença. A mucormicose não é contagiosa entre pessoas ou animais. O fungo só se desenvolve em pacientes com as condições certas no corpo, como diabetes ou imunossupressão causada por outras doenças. No entanto, como ele se espalha por esporos de fungos presentes no ar ou no ambiente, é quase impossível evitá-lo. Uma pessoa sã, ou sem problemas do sistema imunológico, não deve temer contágio. Bactérias e fungos estão presentes em nosso corpo, mas o sistema imunológico os mantém sob controle, explicou K. Bhujan Shetty, diretor do Hospital Narayana Nethralaya na Índia.
Quando o sistema imunológico está enfraquecido devido ao tratamento do câncer, diabetes ou uso de esteroides, esses organismos se aproveitam e se multiplicam, disse Chet a Reuters. A cepa parece ser virulenta, elevando o açúcar no sangue a níveis muito altos, e estranhamente a infecção fúngica está afetando muitos jovens, disse Raghu Rajied, médico da cidade de Bangalore, no sul do país. Um alto funcionário do governo indiano, V.K. Paul, afirmou que não há um grande surto de mucormicose. No entanto, um número crescente de casos foi notificado em todo o país, chegando a mais de 8,8 mil na última semana. Já estamos vendo 2 ou 3 casos por semana aqui. É um pesadelo dentro de uma pandemia, diz Renuka Brado, do Hospital Sion, em Mumbai. Bashi tratou cerca de 800 pacientes diabéticos com Covid-19 no ano passado e nenhum deles contraiu a infecção por fungos. Em vez disso, seu paciente mais jovem no mês passado era um homem de 27 anos que nem era diabético. Tivemos que operá-lo durante sua segunda semana de Covid-19 e tirar seus olhos. É bastante devastador. O Conselho Indiano de Pesquisa Médica e o Ministério da Saúde conclamam a população a manter a higiene pessoal e doenças como diabetes sob controle. Eles também foram aconselhados a usar sapatos, calças compridas, camisas de mangas compridas e luvas ao manusearem sujeira, musgo ou esterco para evitar a exposição ao fungo.